Fala aí pessoal, beleza? Beleza. Eu tava lá no YouTube e eu vi um post sobre um segredo que ninguém vai te falar sobre caixas acústicas. Lá no canal do Infinity, o rapazinho lá, gente boa ele. E o cara tava levantando algum segredo lá que eu não sei qual é. Eu de brincadeira coloquei no post assim: o grande segredo de caixa acústica, que ninguém vai falar pra você, é que caixa acústica é feita em tamanho parcial. Porque é impossível ou muito pouco prático fazer a caixa acústica no tamanho correto da onda, né? Você vai ver a caixa acústica de meia, de um quarto, de um quinto, mas total é difícil. Tá? Não é impossível. Por que eu digo que não é impossível? Você está vendo isso aqui, ó? Tá vendo? CCDB. Aí muitas perguntam, o que é isso aí? Tá. Isso aqui, em 1984, em agosto, CCDB, gente, é a sigla do Quarto Mutante, tá? É o Cláudio César Dias Batista. Mutantes foi um grupo famosíssimo lá da época dos anos 60, né? 68, para ser mais preciso, onde a Rita Lee fazia parte, né? Os Mutantes foram muito famosos naquela época lá. E o Cláudio César Dias Batista era o técnico de som do grupo, né? Ele que fez as caixas portáteis, que eram transportadas em caminhões, caixas de 3 metros de comprimento. E ele cuidava do som da banda. Tá? E toda a parte de palco, né? A sonorização ao vivo de palco. Né? Então ele é um engenheiro eletrônico. Pá. E ele depois lançou uma linha de amplificadores, uma linha de caixas, enfim. E o Cláudio César Dias Batista é um ícone no áudio. Eu lembro dessa matéria aqui da Nova Eletrônica, agosto de 84. Ele falou sobre um assunto grave. E depois fez uma matéria sobre como fazer a caixa no tamanho da onda certo. Né? E isso é possível fazer isso numa montagem chamada labirinto. Tá? É esse tipo de montagem que você está vendo aqui. Ó. Por que ela se chama labirinto? Você vai construir uma caixa não no comprimento completo em linha reta. Né? Se você fizer em linha reta, essa caixa teria 5 metros de comprimento. Né? Por isso que eu falo que não é prático fazer um gabinete no tamanho da onda. Mas você pode dobrar isso, né? Fazendo curvas com a madeira, né? Exatamente como você está vendo aqui. Imagina, para você entender melhor, imagina um retângulo de madeira, no qual você coloca paredinhas, né? Vamos falar assim, paredinhas. O que vai acontecer? Se você percorrer esse caminho, ó, é igual um labirinto. Então, isso aqui, se fosse desdobrado para lá, ficaria no tamanho certo. Então, essa questão do labirinto, ele fez aqui uma caixa com 1,39 m, né? Respeitando o tamanho do corredor, vamos falar assim, necessário para o cone vibrar. Matemática pura, né? Em centímetro quadrado em relação à área do cone, né? Essa caixa tem uma certa espessura que vai compensar a questão de não ser tão longa. É uma caixa pesada, é uma caixa que leva bastante madeira, mas em vez de ter 5 metros, ela ficou com 1,39 m, 1,40 m, vamos dizer assim, né? 1,40 m dá para você colocar no chão, né? Caixa de geladeira é até maior que isso. Então ele fez aqui um subwoofer na época. Eu lembro que ele utilizou, não sei se é esse projeto específico, tá? Ele utilizou um woofer da Stylus de 18 polegadas. Só que o primeiro projeto dele não foi tão dobrado assim, ele só dobrou no meio. Tá? Parece que a caixa ficou com 2 metros e alguma coisa. Bem menos do que 5, né? Acho que foi 2,70, exatamente isso. Eu lembro que ele aparece do lado da caixa em uma foto, com o braço pro alto, mostrando aquele subwoofer. Eu acho que esse projeto aqui é um outro, tá? Eu suspeito que esse daqui é um outro. Porque tem algumas datas aqui, ó. Não sei se é uma pessoa que pegou isso daí e construiu, né? Tá lá, o Cláudio assina em 83, a outra pessoa em 97, tem uma outra em 2012. Bom, enfim.
Então ele fala que a caixa acústica tem que ter um certo tamanho para você ter a qualidade do grave. Né? Isso é muito focado em grave, tá, gente? Agudo e médio não tem tanto problema. Né? Porque você tem aqui uma coisa chamada reflexão, reverberação do som que vai na parte traseira do alto-falante. O alto-falante é um cone que vibra para os dois lados. Por isso que o alto-falante é vazado atrás. Né? Ele tem som pela frente, tem som por trás. Então a parte traseira é que é o problema, porque a frontal está jogando para você. Né? Você tem que pegar a parte traseira, colocar, vamos dizer assim, num labirinto acústico, né? Ou numa caixa acústica, e reverberar na frequência certa. Isso não é fácil, tá? Não é fácil. Tem muito cálculo nisso daí. E o Cláudio César Dias Batista foi precursor disso daí. Vou tentar ver se eu acho aqui no resto do artigo. Isso aqui é o site dele. Tá aqui ele, ó. Caia fora foi ótimo. Né? Que é isso, gente? Essa história do caia fora é complicadíssimo. Todo mundo sabe que o Cláudio parou com a eletrônica, né? O Cláudio parou com a eletrônica. Existem várias versões aí do motivo, né? E o Cláudio ficou maluco, o Cláudio pirou, o Cláudio surtou, etc. Houve um problema que eu soube, tá? Vou falar para vocês o que eu soube. Não vou aprofundar porque eu não sei os detalhes, tá? E houve uma pessoa da família, foi uma perda, morreu alguém na família, que deixou ele muito abalado. Deixando ele muito abalado, ele não quis. Era uma pessoa muito significativa para ele. Não me pergunta se era esposa, mulher, irmã, amante, não sei. Sei que a perda dessa pessoa deixou ele muito frustrado, chateado, se recolheu e se isolou, parou de mexer com a eletrônica. Uma pena, tá? Uma pena, porque é um cara que sabe muito. E foi se dedicar a esse site aí sobre religião, espiritismo, espiritualismo, enfim. Coisas que realmente nada a ver com ele, né? Naquela época, né? Um cara extremamente inteligente, produtivo. E nós todos, né, lamentamos o que aconteceu, porque eu cheguei a conversar com ele em 86. Tá vendo só? Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Danças de Géia. Então, isso aqui, essa imagem, uma bailarina de não sei o que, papapá. Houve especulações, né? Especulações de que ele perdeu uma pessoa muito, muito querida. Aí falaram que era irmã, não sei o que. Aí já vieram outros dizendo que não, que era o grande amor da vida dele. Estou especulando, tá, gente? A gente aí falou que era uma amante, que era uma pessoa muito... Gente, não cabe, né? Uma coisa muito pessoal, não cabe a gente questionar isso. Mas foi o motivo dele ter parado com a eletrônica, né? Então, conheço várias pessoas que pararam com a eletrônica aí por motivo de família, né? Eu vou dar um outro exemplo clássico, que todo mundo deve saber, foi o caso do nosso amigo Miguel Nabuco, que casou, né, arrumou um emprego lá no BNDES e largou a eletrônica, não 100%, segundo ele largou a eletrônica 90%, 90%, 95%, enfim. Ele aparece no Facebook, dá um oi de vez em quando e some. As más línguas dizem que a esposa exigiu, ou você larga a eletrônica ou me larga. O cara ficou com a esposa, é claro. Então é por aí. Então, motivos que levam as pessoas a largar uma coisa que gosta, uma coisa que faz, são múltiplos, né? Não cabe a gente a questionar. Né? Cada um fala o que quer, pensa o que quer, posta o que quer. Eu digo que é tudo especulação, porque é o verdadeiro motivo, muita gente não fala, né? Então, Cláudio César Dias Batista foi, eu diria assim, uma perda intelectual incrível que nós tivemos. Está vivo, tá? Quando eu falo perda, é porque ele não faz mais nada, né? Está aqui ele, ó, uma das imagens dele. Mas ele foi o pai do subwoofer Labirinto. Na minha opinião, no Brasil, se teve um pai para subwoofer em Labirinto dobrado, vamos falar assim, foi o Cláudio. Então, o que eu quero falar sobre o Infinity? Realmente, as caixas acústicas que vocês fazem hoje, principalmente se for falar de som automotivo, gente, claro que nenhum ambiente de um carro é propício para você escutar em qualidade, né? Então, as caixas verdadeiramente são reduzidas em relação ao tamanho que precisa. Mas mesmo assim consegue ser um bom resultado, tá?
mesmo você tendo a caixa em tamanho menor, você consegue calcular lá um quarto, um quinto, enfim, que a onda necessita para ter uma qualidade aceitável. Mas é isso, a caixa de som realmente precisa de um tamanho maior para que a curva de som, né, bata lá no fim da caixa e retorne na frequência correta para o seu ouvido entender aquela qualidade. Né? A acústica nunca vai mudar, porque enquanto os ouvidos humanos forem os receptores de som, você não pode modificar o tamanho da onda, porque o ouvido não vai ouvir, né? Você vai perdendo a audição com os anos. Pessoas acima de 50 anos têm uma audição péssima, então só pessoas bem jovens é que têm capacidade de escutar bem, só que aí não tem interesse, estouram os ouvidos nas discotecas da vida, né? Então é isso, a gente nasce lá com uma quantidade de neurônios lá, pá, e com os anos você vai perdendo a audição, principalmente agudos, tá? Você vai perdendo a faixa de agudos, vai perdendo, ao ponto que você escuta com muita sorte de 100 Hz a 10 kHz, é muito, para quando você está velho, né? Depois dos 60. Então, acústica é para gente nova. Negócio de gente velha falar de acústica, porque a qualidade sonora, eu não escutei, nem escutou e nem vai escutar. Teu ouvido já perdeu. Então, isso aí é medicina pura, tá? Procurem saber sobre isso. Então, é isso que eu queria falar. Cláudio César Dias Batista foi um ícone da eletrônica, ainda é, né? Mas não milita mais, tá? Uma pena. PCDB para mim é uma referência no áudio. Abraço.